Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês, amém? Que tem se inscrevido, compartilhado, deixado também o seu comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Passando aqui para deixar mais uma mensagem da palavra do Senhor, que está em 2 Reis, no seu capítulo 5, versículo 9 e 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fala da história de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala da história de Naamã. Louvado seja Deus. E eu quero falar dos 7 mergulhos da vitória de Naamã. 7 mergulhos da vitória de Naamã. Deus trabalhou na vida desse homem. Deus restaurou a saúde dele. Deus transformou a vida de Naamã. Ele quer transformar também a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Reis 5, 9 e 10. Está lá, todos podem acompanhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou estar falando, aleluias. Louvado seja Deus, do 7 mergulho da vitória de Naamã. Louvado seja Deus. A vida de Naamã, ela traz muitas lições espirituais para as nossas vidas. Louvado seja Deus, E o primeiro mergulho de Naamã, para que Naamã pudesse obter vitória da parte do Senhor, é chamado mergulho da humilhação. O mergulho da humilhação, 2 Reis, capítulo 5, versículo 11 e 12, o mergulho da humilhação. Naamã ele era soberbo, Naamã ele era egoísta, Naamã ele se sentia grande, E todos aqueles que se sentem grande, Deus ele humilha, Deus ele abate, para depois exaltar a vida dele. Então, o primeiro mergulho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que a obra de Deus começasse na vida de Naamã, foi o mergulho da humilhação. Naamã precisava ser humilhado para poder Deus exaltar. Naamã achava que por sua posição privilegiada, deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria. Ele achava por ser um homem, conhecido, um homem de guerra, onde todos conheciam a história de Naamã, a vida de Naamã, aquele homem guerreiro. Ele achava que o profeta tinha que se humilhar diante dele. Mas não. Quem teve que se humilhar, não diante do profeta, mas diante de Deus, foi Naamã, do Deus que estava na vida do profeta. Ele teve que se humilhar. Lá em Tiago 4,10 é dito, o apóstolo Tiago, ele diz: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. E em 1 Pedro 5,6, Pedro também nos aconselha, o apóstolo Pedro nos aconselha a nós humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele nos exalte. Então, tudo começa com a humilhação. Quando eu me humilho diante do Senhor, o Senhor também ele me exalta. Quando eu me humilho diante de Deus, Deus ele se inclina para mim e ele me dá resposta, me dá vitória, ele glorifica o nome dele na minha vida. Então, o primeiro mergulho de Naamã é chamado mergulho da humilhação, porque ele teve que se humilhar para que Deus exaltasse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a vida dele. Louvado seja Deus. Aleluia. O segundo mergulho da vida de Naamã, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi o mergulho da quebra de orgulho. Naamã era muito orgulhoso, Então, o segundo mergulho dele foi, para que chegasse a vitória na vida dele, foi a quebra do orgulho de Naamã.
Aleluia. Segundo Reis 5, 12 e 13, Naamã se orgulhava dos rios de Damasco. Aleluia. E achava humilhante, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão. Então, por ele se achar importante, ele não queria mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão. Ele queria mergulhar nas águas do Rio Damasco. E o Senhor teve que quebrar Naamã, quebrar o orgulho de Naamã. Ele teve que dar esse mergulho, por isso que teve que ser 7 mergulhos, porque Deus trabalhou em 7 áreas da vida de Naamã. 7 áreas da vida de Naamã Deus trabalhou, né? Na humilhação, no orgulho, ele tinha que se humilhar, né? Tinha que baixar a crista. Louvado seja Deus, ele tinha que deixar a soberba, o orgulho de lado, porque ele era muito orgulhoso, se sentia melhor do que os outros. E o Senhor teve que trabalhar em 7 áreas da vida de Naamã. E ele não queria mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão, mas ele precisava quebrar o seu orgulho para poder ser abençoado. Então, se você é orgulhoso, se você é orgulhosa, se humilhe diante do Senhor. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, o orgulho, a soberba, a prepotência não tem mais lugar nas nossas vidas. Naamã, primeiro, ele teve que se humilhar, dar o mergulho da humilhação. O segundo mergulho é a quebra do orgulho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que Deus pudesse restaurar a saúde de Naamã. Talvez você esteja doente o tempo todo e não sabe por quê. Às vezes é o orgulho, às vezes é a soberba, que não deixa Deus operar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dia eu estava em um culto, que Deus ele tomou um vaso para uma irmã, e Deus ele falava através da vida daquele vaso e dizia: quero eu te abençoar, mas o teu orgulho impede das minhas bênçãos chegarem até a ti, até a sua vida. Quero eu te abençoar, mas o teu orgulho me impede das minhas bênçãos chegarem a ti, né? E a igreja estava lotada, a irmã é muito conhecida, mas o orgulho também, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, todo mundo percebe a pessoa orgulhosa que ela é. Então as bênçãos do Senhor estavam retidas sobre a vida dela por causa do orgulho. Então o orgulho nos impede de sermos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus ele abençoa aquele que é humilde, mas aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, Deus ele rejeita. Então o segundo mergulho de Naamã foi para quebrar o orgulho dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não queria mergulhar nas águas barrentas, mas ele precisava mergulhar no Rio Jordão para deixar a lepra dele lá. Louvado seja Deus. Então nós precisamos mergulhar na presença de Deus para que o Senhor venha nos limpar, venha nos purificar, venha nos restaurar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 Samuel 2,3, nós também lemos lá, onde o Senhor ele diz: não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saia coisa árdua da vossa boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não multipliqueis palavras de altíssima altivez, nem saia coisa árdua da vossa boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria, e são as obras pesadas na balança. Louvado seja Deus. Então, que nós não vamos deixar palavras altivas sair da nossa boca. Deus é Deus de sabedoria e tem tudo pesado na balança dele. Louvado seja Deus. Em Salmos 138, 6, a palavra de Deus também diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Então Deus ele sempre vai atentar para o humilde, sempre ele vai olhar para o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. De longe Deus conhece um soberbo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos ser humildes na presença do Senhor. Aleluia. O terceiro mergulho
para que Naamã fosse curado, o terceiro mergulho de Naamã foi o mergulho da fé. Ele precisava ter fé para ele ser curado. Ele precisava crer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, está em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 11. Ele precisava ter fé. Naamã estava acostumado a crer no que via. Naamã ele só cria no que via, ele não cria no que não via. E nosso Deus, aleluia, nós cremos que ele existe por causa da nossa fé, pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Em 2 Coríntios 5, 7 e em Mateus 9, 28, 29, Jesus também perguntou aos 2 cegos. Aleluia. Perguntou aos 2 cegos: credes vós que eu posso fazer isto? 2 Coríntios 5, 7, Mateus 9, 28, 29, estava ali aqueles 2 cegos. E o Senhor perguntou: vocês creem que eu posso dar vista a vocês? Então é crer. É pela fé que nós cremos que o Senhor faz todas as coisas em nossa vida. É pela fé que nós cremos que nós somos limpos, purificados, transformados. É pela fé que nós vemos Deus. E Naamã, ele só estava acostumado a crer naquilo que ele via. Não coloque a tua confiança naquilo que você vê, naquilo que os teus olhos vê, porque é vã. A confiança é vã, confia em Deus. Aleluias, louvado seja Deus. E o Senhor lhe pergunta: credes vós que eu posso fazer isso? Disse eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Então o Senhor tocou nos olhos daqueles 2 cegos e disse: seja feito conforme a vossa fé. Então se eles tivessem fé, eles iam ver. Se eles não tivessem fé, eles não iam ver. Deus provou a fé daqueles 2 cegos. Jesus provou a fé dos 2 cegos e Jesus pode estar provando a minha fé e a sua fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É preciso a gente acreditar que Jesus pode fazer o milagre. E Naamã precisava crer que o Senhor, o Deus de Israel, fazia milagre. Aleluia. Em Marcos 11, 22, Jesus também disse: louvado seja o nome do Senhor Jesus, tendes fé em Deus. Jesus falou para aquele povo, para aquela multidão, lá em Marcos 11, 22, tendes fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós se aproximarmos do Senhor. Sem fé é impossível recebermos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. O 4º milagre na vida de Naamã era o mergulho da obediência. Então, quando nós obedecemos, nós recebemos. Aleluia, está em 2 Reis 5,13. Naamã achou muito simples. Louvado seja Deus. Naamã achou muito simples o homem de Deus. Aleluia, apenas mandar mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele achou que era simples demais, que ele não ia ser curado daquela lepra, porque por fora estavam aquelas armaduras de soldado, de um soldado valente, um soldado guerreiro. Ele era chefe, aleluia, ali, aleluia, do rei da Síria. Era chefe ali daquele exército, do rei da Síria. Mas debaixo daquelas roupas dele, daquelas vestimentas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, havia uma lepra que precisava ser curado. Às vezes a pessoa anda tão bonito, fala tão bem, se expressa tão bem, tem tudo na vida, mas há uma lepra. E hoje a lepra que acompanha a vida do homem e da mulher é o pecado, é a lepra do pecado. É a lepra do pecado, e só quem pode limpar o homem da lepra do pecado, só quem pode limpar a mulher da lepra do pecado é Deus. E Deus só pode limpar através do Senhor Jesus Cristo, quando nós damos um passo. Aleluia, nós nos posicionamos diante do Senhor, aceitando o Senhor Jesus como nosso único Salvador da nossa vida. Aí o Senhor, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, Ele começa a agir nas nossas vidas. Porque se eu digo que tenho fé em Deus, mas eu não creio no Senhor Jesus, a minha fé ela é vã. A minha fé ela é inútil, para nada presta. Aleluia, Deus não vai fazer nada. Ele só vai fazer a partir do momento que eu reconheço Jesus como o único filho dele que pode me salvar. Dê um passo para Jesus hoje. Talvez você tenha tantas coisas, mas não tenha paz, não tem saúde. Vive debaixo do pecado, vive debaixo da idolatria, do engano.
da prostituição, da pornografia. Vive debaixo de tantas coisas, de palavras de maldição. Vive debaixo de tantas coisas e não sabe como resolver. Deixa o orgulho, deixa a soberba. Se humilhe diante do Senhor. Tenha fé em Deus, Ele vai restaurar a tua vida. E todas as áreas da tua vida também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós obedecemos, nós recebemos. Naamã achou muito fácil dar 7 mergulhos. Como que eu vou ser limpo dando 7 mergulhos? Só isso? Fazer só isso? Enquanto ele só precisava obedecer. Quando nós obedecemos, nós recebemos. Aleluia, louvado seja Deus. Por que o Senhor diz aos filhos que obedeçam aos vossos pais e às vossas mães para que seus dias sejam prolongados na terra? Porque quando o filho é desobediente, ele morre cedo. Quando o filho ele não obedece, ele quebra a cara. Bem assim somos nós diante do Senhor. Ele só precisava obedecer a palavra do homem de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus para ser abençoado. Só precisava obedecer a palavra de Deus. Em 2 Crônicas 20:20 e em 1 Samuel 15:22, o profeta Samuel também disse a Saul: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta fazer sacrifício, porque não vai receber nada. O seu Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Aleluia. Louvado seja Deus. E em Romanos 16:19, Paulo elogia a obediência dos crentes de Roma, dizendo: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazam-me, pois, em vós. Aleluia. E quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Paulo elogiou os crentes ali de Roma, por causa da obediência deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse: seja simples no bem, seja sábios no bem, mas seja simples no mal. Aleluia. Temos que ser sábios e temos que ser simples e temos que ser obedientes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O 5º mergulho da vida de Naamã foi o mergulho da restauração. O mergulho da restauração, aleluia, foi o 5º mergulho da vida de Naamã, está em 2 Reis 5:14. Depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho e obedeceu a palavra do homem de Deus, ele partiu para dar o mergulho da restauração, está em 2 Reis 5:14. No Salmo 126:1, o salmista também disse, aleluia, o salmista disse: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, porque Naamã ele estava ali debaixo de um cativeiro, o cativeiro da lepra. Aquele homem não tinha paz, ele obtinha muitas guerras. Todas as guerras que o rei da Síria tinha era por causa de Naamã. Mas ele não tinha paz, ele não tinha alegria, era um homem angustiado, triste, por causa daquela lepra. Estava preso no cativeiro da lepra. Mas Deus libertou Naamã. Aleluia. O povo também, quando estava aqui preso no Egito, louvado seja o nome de Jesus, que o Senhor tirou eles do cativeiro, eles voltaram como se estivessem sonhando. A alegria era tanta que eles achavam que estavam sonhando, que aquilo não era verdade. E nós sabemos hoje que a lepra, ela não tem cura. Para a medicina, ela não tem cura. Tem remédios que aliviam, mas não tem cura. Só Deus pode curar um leproso. E para o pecado não tem medicina mesmo. Não tem remédios medicinais mesmo. É só a mão de Deus para nos libertar e perdoar dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então aquele povo estava como se ele estivesse sonhando. Nem acreditava que era verdade, que estava sendo livre daquele cativeiro. Bem assim foi Naamã quando foi liberto. Aleluia. Ele disse: eu não quero chegar lá e me curvar diante daquele Deus, não. Aleluia. Eu quero adorar esse Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foi o que ele fez. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a gente medita lá em 2 Reis 5, a gente vê
que ele não adorou mais aqueles deuses pagãos. Ele adorou ao Senhor, ao Deus de Israel. O sexto mergulho de Naamã foi o mergulho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da gratidão. Nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Naamã tinha, aleluia, um ponto positivo na sua vida, que era a gratidão. Ele era grato a Deus por tudo que o Senhor fez naquele dia. Embora o homem de Deus não tenha aceitado os seus presentes, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Aleluia. Naamã, ele foi grato. O homem de Deus não quis presente nenhum, porque o homem de Deus não recebe presente para orar em ninguém. Aleluia, nem abençoar ninguém. É Deus quem faz isso, nós só somos instrumento da mão de Deus, na mão de Deus. Mas ele foi grato ao Senhor. Jesus, ele reconheceu a gratidão de um dos 10 leprosos curado por ele e censurou a ingratidão dos demais leprosos que foram curados e não voltaram para agradecer. Então seja grato, agradeça a Deus por tudo que ele tem feito na tua vida, porque Jesus, ele censurou. Ele, quando viu aqueles leprosos voltar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele leproso voltar e agradecer, ele disse, mas não eram 10? Cadê os 9? Aonde estão? Eles não voltaram para agradecer, só um voltou. Está em Lucas 17, 12, 19. Essa passagem dos 10 leprosos que Jesus curou está em Lucas 17, 12 e 19. Seja grato a Deus pelo que o Senhor ele tem feito na tua vida. Louvado seja Deus. E em 1 Tessalonicenses 5, 18, Paulo nos aconselha, em tudo dai graças. Aleluia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo nós devemos dar graças a Deus, porque isso é a vontade dele. Aleluia, para conosco. Devemos ser sempre gratos ao Senhor. Glória a Jesus. E o sétimo mergulho de Naamã foi o mergulho da adoração. Adore ao Senhor. Mesmo nas adversidades, adore a Ele, porque Ele vai fazer na tua vida. Ele tem feito, Ele continuará fazendo. Mesmo sem você servir ao Senhor, a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus ela é nova a cada manhã na minha vida e na sua vida. Você só está de pé porque a mão de Deus é na tua vida e a misericórdia dele é nova na tua vida. Ele dá a oportunidade da a gente ser grato, a gente se arrepender, a gente se humilhar, a gente ter fé nele e crer que ele faz todas as coisas nas nossas vidas. Ele nos dá a oportunidade. Então, o sétimo mergulho de Naamã foi o mergulho da adoração. Adore ao Senhor. Está em 2 Reis 5,17. Naamã adorava outros deuses, porém, quando recebeu o milagre do Deus de Israel, ele se propôs a adorar somente ao verdadeiro Deus. Quando ele recebeu este milagre, ele colocou no coração dele, queria adorar somente ao Deus de Israel. Naamã resolveu dar o mergulho da adoração. Aleluia. O mergulho da adoração ao único e verdadeiro Deus. Ele mergulhou na adoração. Aleluia, ele mergulhou na presença de Deus. Ele mergulhou, aleluia, crendo. Quando ele viu a pele dele toda limpa, ele deu o sétimo mergulho adorando ao Senhor. Aleluia, a Bíblia diz que a pele de Naamã se tornou como a pele de uma criança, limpinha. É assim que o Senhor quer fazer conosco. Não só com a minha pele, nem com a sua pele, mas com o nosso coração. Ele quer deixar limpo de toda a impureza do pecado, da mentira, do engano, da raiva, do ódio, da mágoa, da angústia, da vingança. Ele quer limpar o nosso coração. Deixar limpo como o coração de uma criança. Aleluia, que a criança ela não tem mágoa, ela não tem ódio. A criança ela não carrega rancor. Que nós viemos limpar o nosso coração nesse dia de hoje. Aleluia, está em 2 Reis 5,17. No Salmos 29,2 nós também lemos. Aleluia. O salmista dizendo, dai ao Senhor a glória devida e ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E em João 4,23, Jesus disse, no Evangelho de João 4,23, Jesus disse, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Está no Evangelho de João, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 4:23, onde o Senhor diz que os verdadeiros adoradores adorarão Ele em espírito e em verdade, e a hora é agora, aleluia, porque o tempo está próximo e o Senhor está voltando para buscar a todos aqueles que deixaram o pecado, o engano, a mentira, a prostituição, a lascívia, que deixaram tudo aquilo que lhe afastavam de Deus. Ele vai vir buscar. Louvado seja o Senhor Jesus. E ainda hoje, né, para concluir, ainda hoje nós podemos mergulhar no rio de Deus e desfrutar da sua graça e do seu poder e sermos curados e purificados de toda a impureza. Está em Ezequiel 47, 1 e 12. No livro do profeta Ezequiel 47, 1 e 12, fala desse rio da adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mergulhe hoje na presença do Senhor. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia, seja grato a Deus. Aleluia, seja bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja uma pessoa melhor. Então aqui está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os 7 mergulhos da vitória de Naamã. Aleluia, os 7 mergulhos, aleluia. O mergulho da humilhação, um mergulho, louvado seja Deus, da quebra do orgulho, louvado seja Deus, o mergulho da fé, aleluia, o mergulho da obediência, o mergulho da restauração, aleluia, o mergulho da gratidão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e o mergulho da adoração. Desses 7 mergulhos hoje na presença do Senhor, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida, será grande. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Se essa palavra edifique, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário. Me ajude a evangelizar vidas, a alcançar mais vidas. Me ajude a ser um evangelista também da obra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês.